Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar você começar a falar, depois te apresento, porque eu acho que você já é toda uma apresentação, assim. Pessoal, primeiro queria agradecer, né, o Coletivo As Teses, o IJUSP, né, minha amiga Carmen e todo mundo que fez esse encontro ser possível, né? Eu sei que não é comum a gente se reunir aí numa sexta-feira fria, mas que esse seja um encontro próspero para todo mundo, né? Vou deixar a Kelly presente, que eu acho que ela tem algo preparado para me apresentar, então eu acho que é de bom tom. Sim, sim. Bom, gente, boa noite. É muito feliz para mim ter você aqui hoje, meu amigo querido, mas não só um amigo querido, né? O Arley, ele é essa pessoa carismática, essa pessoa das ideias originais, autênticas, ele fala de dentro da alma, né? Assim, sempre com ideias muito. Muito. Ele consegue falar de um jeito muito apropriado e muito dele, assim, das coisas, né? Eu venho acompanhando a construção dessa ideia dele sobre a vergonha, e eu achei que era uma coisa que todo mundo tinha que ouvir, assim, né? Então ele é psiquiatra, ele atende como analista, né? Assim, mas ele, mais do que tudo, ele está sempre pensando, movimentando, fazendo comunidade, impulsionando as pessoas. Então, é alguém que eu admiro muito, que eu gosto demais, e que eu acho que tem um pensamento muito, muito potente, por isso quis trazer aqui, porque eu acho que mais gente precisava ouvir. Além do tema ser muito original, né? Assim, esse tema da vergonha, quando eu comecei a falar, todo mundo, nossa, vergonha, a gente nunca falou disso, caramba, né? É uma coisa que é tão comum, tão corriqueira na vida da gente. E nesse enfoque seu, eu acho que você vai acrescentar muito para a gente aqui. Então, queria que você abrisse essa conversa, queria que você se sentisse muito bem-vindo aqui na nossa casa, né? E É, vamos fazer e, essa roda girar. então, assim, primeiro quero dizer que vai ser uma aula propositiva, né? A gente vai, à medida que a gente for construindo esse raciocínio, a gente vai ter que ter algum espaço para troca, né? Então, acho que nos últimos anos eu fui construindo essa ideia de como que a gente se organiza ao redor da vergonha como um elemento que desafia o processo de individuação, né? Então, a vergonha, ela seria uma trava muito potente que desacelera o nosso caminho de individuação. E para isso, né, eu tenho três bibliografias que estão mais recentes, são mais aquecidas, né, que eu gosto de citar, né, então, que, primeiro, acho que um grande escritor, jovem, que jogou luz nesse tema de uma forma muito bonita e muito visceral, que é o Eduardo Luiz, e toda a sua é, é, biografia, né, toda a sua obra literária, mas eu vou dar destaque para o livro Mudar Método, enquanto eu falo, tá? A obra, né, da ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2022, a Annie Ernaux, que se chama A Vergonha, né? E a obra do Maria Kolbe, né, que é A Vergonha e as Origens da Autoestima. Eu faço essa introdução porque, para mim, é muito importante que a gente debruce nessas bibliografias para que a gente consiga entender que diferentes experiências, né, diferentes recortes, inclusive temporais, experimentam e vão narrar a vergonha de uma forma que se intersecciona muito, muito é, 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 fortemente, mas de uma forma muito sangrenta, né, nessa experiência de vida. E é claro que eu aponto essa seta para mim numa existência de um recorte, né, de uma existência LGBT que vai me apresentando a vergonha de existir antes mesmo de entender o que é existir na vida, né? Então, primeiro, eu queria que a gente refletisse, né, propondo uma ampliação mitológica. Quando a mitologia cristã ela impõe a figura de um Deus
onipresente, onisciente, né, e onipotente. E esse Deus, ele gera a vida, né? Então, dentro da mitologia de Adão e Eva, essas duas figuras, elas existem por essa divindade que né, permite com que essa existência ocupe a Terra. E essa existência, ela parte de uma inocência, de um estado de completude, né? Não há vergonha. Porém, a mitologia, ela nos conta que esse ser, ele informa, quase de uma forma sádica, que essa existência que é completa, que é perfeita, que é inocente, ela pode ser corrompida desde que, né, é, haja o encontro com esse fruto proibido, né? Então, um dos elementos dessa inocência mais intensos é a nudez, né? A nudez, ela se expressa no mito de Adão e Eva como uma forma natural de existir, né? E, simbolicamente, esse fruto proibido, né, ele é o caminho para a transgressão. Então, comer esse fruto seria transgredir. Ao passo que esse fruto, ele também ocupa o lugar da consciência, porque ao comer do fruto, imediatamente, né, ambos são tomados de uma consciência. Então, a primeira coisa que Adão e Eva se dão conta após comer o fruto proibido é da própria nudez. E a primeira atitude, né, feita por eles é cobrir as vergonhas, né, com as folhas de parreira. Então, o nascimento da vergonha, ele está intrinsecamente ligado à experiência de insuficiência, porque essa exposição mostra o quão distante da perfeição eles estariam a partir daquele momento, porque a transgressão, ela tinha sido dada, mas ela tinha sido dada de uma forma bem sádica, porque quem a deu sabia que aquilo ia acontecer, né? Então, junto com essa vergonha, vem também o encontro com a consciência. Sem o encontro sem a transgressão, não viria a consciência. Então, são passos importantes para que a gente entenda que a existência sem a transgressão, ela também vai renunciar a alguma consciência. Tá? Então, a partir esse ser que tudo vê, né, há o encontro com o julgamento. Então, ele sabe que a gente fez errado, ele sabe que a gente transgrediu. Então, esse julgamento, ele faz com que a gente construa o auto-julgamento. Então, o outro me vê e eu me julgo, mas eu acho que é o outro que está me julgando. Conseguem, né? Então, esse encontro, ele passa por uma espécie de uma narrativa adivinhativa, onde eu me julgo, né? Mas o outro é quem me vê. Então, vocês estão me vendo, né? O outro me vê, mas eu me julgo. Então, eu posso achar que o outro me olhou feio, que ele achou minha roupa feia, que eu estou acima do peso, abaixo do peso, e eu atribuo a esse outro, que é esse olhar que me diz o que eu não devo fazer, que me diz que eu transgredi, mas que na realidade é essa minha própria voz dizendo e me julgando o tempo inteiro, tá? Então, o que a vergonha pressupõe, né? A gente vai entender que para esse nascimento, né, de um sentimento de insuficiência ou de inadequação, a vergonha, ela começa a pressupor a mentira. Então, para todo elemento que a gente acessa a partir da vergonha, nasce uma mentira que é a versão amenizada para o outro daquilo que eu não dou conta,
de tolerar em mim mesmo, tá? Então, a gente vai ver, né, principalmente nessas obras, e fazer as nossas investigações pessoais sobre o que que a gente, quais que são os truques que a gente lança mão quando a gente se sente envergonhado, né? Então, o Edward Lewis, ele traz algumas frases, né, que eu queria ressaltar para vocês no livro, que é o encontro com essa vergonha, né? Naquela família, naquele bairro, não era possível ser quem eu era. Não era possível sobreviver. Eu precisava destruir para sobreviver. A cada gesto, eu tentava esquecer quem eu tinha sido, mas esquecendo, eu também me traía. Então, Eduardo Luiz, ele traz para a gente que ele descobriu que ele era gay antes mesmo de saber o que isso significava. E essa é a temática de todas as nossas estruturas dissidentes, né? Uma pessoa preta, ela vai muitas vezes descobrir que ela é preta a partir do racismo, a partir do apontamento daquilo como algo que foge ao conforto. Então, uma criança LGBT, né, a minha criança LGBT, eu costumava brincar que eu fui gay por maioria de votos, né? Porque é, é, era um coro que desde os meus 3, 4, 5 anos estava o tempo inteiro apontando para as minhas insuficiências enquanto um homem que não existia, porque ali ainda havia uma criança, uma psique totalmente infantil, né? E a partir de todos esses elementos, começa já nessa primeira infância, já as estratégias de sobrevivência. Então, como que a criança encontra a mentira? Né? Como que a criança fala que o pai é mais rico do que é? Como que a criança conta que na casa dela tem, sei lá, uma TV de 100 polegadas? Recordem as mentiras que vocês contaram, né, ao longo da existência de vocês, porque tinham vergonha da origem, vergonha da família, vergonha das violências, vergonha de como o pai ou a mãe falavam. A vergonha, ela vai moldando isso, e essas mentiras, elas começam a surgir, né? No livro da Anne Arnaud, ela, ela traz uma cena, né? Ela fala: meu pai tentou matar minha mãe num domingo de junho, no começo da tarde, né? E aquilo não se consumou, e depois a vida seguiu. Aquele fato que ficou preso na experiência daquela criança, esses adultos seguiram a vida. E ela passa a ter vergonha de ter um sentimento que era de que a qualquer momento o pai pudesse matar a ela ou a mãe, ou fazer alguma coisa. E ela tinha vergonha de sentir isso porque a mãe e o pai seguiam juntos. E ela passava a ter vergonha de não ter um sentimento diferente do pai, senão aquele medo absoluto. Então, como que minha mãe segue adiante, todo mundo come à mesa, e eu preciso amar essa pessoa? E isso vai moldando e direcionando, né, a maneira como a gente se organiza, né? Então, a vergonha, ela nasce de uma exposição da intimidade, né? E a partir dessa exposição da intimidade, a gente começa a tentar criar uma para-verdade, né, para tornar para o outro, né, para esse olhar julgador do outro, uma versão que eu consiga
ser mais confortável. Então, a gente vai perceber isso, gente, acho que o tempo inteiro, né? Então, é o menino gay que vai fingir gostar de futebol, que vai mentir que pegou uma garota e que muitas vezes vai tendo que sobrepor uma mentira em cima da outra para conseguir existir, né? E aí, quando a gente olha para o recorte, para estratos na desigualdade social, o aspecto origem, ele é ainda mais marcante, né, enquanto um produtor de envergonhamento, né? Então, pessoas de origens, né, mais menos privilegiadas, pessoas que vão experimentar ali as distinções que o capitalismo propõe, elas vão se envergonhar o tempo inteiro, né? E, muitas vezes, os recursos para que alguns acessos aconteçam vão se estruturar a partir da mentira. E aí, gente, é muito interessante como que a mentira ela vai servir de forma diferente a pessoas diferentes, né? Então, como que o recorte de gênero e o recorte de cor, eles vão preponderar, né, nessas narrativas. Então, um homem branco, pobre, ele pode mentir livremente, né? Eu brinco que o maior privilégio branco é a mentira, porque a pessoa, quando ela nasce com essa roupagem, ela consegue, a partir das narrativas que ela cria, acessar os espaços e ela não tem as portas fechadas. Então, a gente vai assistir inúmeros documentários de golpes, fraudes, né? Tem no Netflix uma série chamada Inventando Ana, a gente vai ter um caso clássico aqui no Brasil que aconteceu do Constantino da Gol, né? Que teve uma pessoa que fingiu passar por ele e que estava em todos os espaços. Então, todas essas pessoas, elas traziam em si uma vergonha profunda de sentir que, para elas, o privilégio que a cor as reservava não havia sido cumprido. Então, naturalmente, elas precisavam colocar isso, correr atrás disso, para que elas acessassem os espaços que elas achavam que era de direito, né? Então, a gente tem isso. Ao passo que, por exemplo, não sei se vocês se lembram daquela cientista, né, uma mulher preta, que mentiu o currículo dela em alguns aspectos. Essa mulher foi, né, linchada virtualmente, né? Ela foi o tempo inteiro exposta no quanto ela era criminosa, né? Então, essa atitude. Então, a gente percebe que existe um uso que, né, dessa mentira que performa uma perversidade e que vai levar para algum lugar que encontra com essa sombra, mas existem outras estruturas, né, que vão conseguir transcender para esse caminho, né, da individuação a partir da elaboração da própria vergonha. Então, quando essas vergonhas que foram expostas e que foram apontadas por esse olhar julgador do outro, o esforço que a gente vai fazendo no processo de análise, né, e nós como analistas ou como entusiastas, precisamos propor para o nosso paciente olhar para si, né, com esse olhar mais gentil, para que ele se envergonhe menos, né, desses elementos traumáticos, né, porque essa possibilidade, né, da vergonha e da autoestima, elas serem conflitantes, né, a gente vai produzindo autoestima à medida que a gente vai reduzindo a interação com essa vergonha, né? Então, o Edward Lewis, ele, durante o processo de entendimento dele enquanto um homem, né, de origem pobre,
e que olha para aquele lugar de onde ele vem e ele não se reconhece, onde ele olha para a cultura dos pais, ele olha para os modos como aquelas pessoas comem, se alimentam, como eles se comunicam, e ele olha para essas pessoas como pessoas inferiores. Porém, o fato dele ser um adolescente, uma criança gay, torna essas pessoas o tempo inteiro superiores a ele, porque essas pessoas podem atuar contra ele de forma violenta. Então, o fato de ser um homem gay, né, nesse caso, autoriza que essa pessoa seja endireitada pela violência, porque mais vergonhoso do que qualquer outra coisa é ele ser visto como um homem gay, né? E aí é muito interessante à medida que a consciência vai se expandindo e os processos de diferenciação, né, eles também são vistos como uma agressão. Então, quando ele vai para a escola e começa rapidamente a entender que sabe mais que os pais, né, os pais começam a atacar a educação. Os pais começam a dizer que ele é muito sabichão, que ele acha que ele é melhor que os outros. Então, não há espaço para que essa psique se desenvolva num lugar de afetividade, porque o fato dessa distinção acontecer gera nos pais exatamente esse sentimento de vergonha. O filho passa a envergonhar os pais, expõe a carência, a pobreza, a ausência de repertório, né? E essa ausência de repertório é, condenada com a violência, né? E no desenvolvimento, ele vai percebendo, né? À medida que ele vai acessando os outros espaços, ele vai percebendo também o quão distante ele está de pessoas que ele passa a admirar, que são mais cultas, que são mais ricas, e aí começa essa mímese, né, da performance social, onde a pessoa começa a entender que ela pode se vestir de um jeito melhor, ela pode se associar a pessoas mais interessantes, e começa essa mímese. E muitas vezes essa relação utilitarista com as pessoas para conseguir existir e se dar alguma possibilidade de afeto nesse vazio existencial que foi a construção de uma infância e de uma adolescência. Então, a gente pode olhar para si e para as nossas atitudes, né, nesse recorte de uma juventude entre os 18 e 25 anos, onde você se coloca como um grande imitador social, onde você constrói uma existência para fazer com que os outros te acolham nesses grupos que a gente julga que são mais interessantes. Então, qual que é a turminha que eu quero participar? O que, que eu preciso fingir de mim mesmo para estar pertencendo àquele time, aquele grupo, né? E, em algum momento, à medida que você vai sendo confrontado com isso, né, esses elementos, quem vai conviver com essas mentiras e com essa inadequação, né, quanto mais fortalecido for o ego e quanto mais disposto a um processo interno a pessoa estiver, é ela mesma. Então, é muito comum que a gente perceba um sofrimento muito grande, né, principalmente nessas populações dissidentes, nesses corpos dissidentes, onde, por querer viver uma parte, né, da vida, né, que foi tolhida, eu costumo dizer, de uma adolescência retardada, onde tudo vai querer ser vivido num ímpeto muito maior, a gente começa a lidar com as nossas incongruências. E aí a gente começa a ter que tapar um monte de buraco para impedir que as verdades sejam descobertas.
E isso gasta uma energia psíquica muito grande, né? Que muitas vezes faz com que a gente entre nesse colapso e encontre essa depressão, né, que é um elemento fundamental para que a gente faça alguma coisa com isso, né? Algumas pessoas vão encontrar isso e, né, jogar isso para algum lugar, outras pessoas vão conseguir olhar para esse processo como um desafio, né, para se descolar dessas fantasias criadas para que a gente pudesse conviver, né? E o que que sobra, né? Muitas vezes a gente vai olhar para si e vai pensar, eu fui um grande mentiroso. E esse olhar que culpabiliza, esse olhar que julga, ele mimetiza a punição, né, daqueles que lá no início não souberam o que fazer da gente, né? Então, como que eu, enquanto a bola da vez, enquanto adulto, como que eu posso cuidar da consciência de alguém que teve que mentir para sobreviver? E em que lugar que eu vou colocar essa mentira para que eu consiga diluí-la e olhar para o elemento central do que me causava vergonha, né? Então, o que que me causa vergonha? Por que que aquilo me causou vergonha? Para ser pobre que me envergonhava? Por quê? De onde que vem aquilo? Por que que a casa mal feita, ela era tão violenta para mim? Por que que a família disfuncional, o pai alcoólatra, por que que aquilo me violentava tanto? E por que que eu precisava construir uma, uma narrativa paralela para não sucumbir? Porque a possibilidade de você inventar essa película garante muitas vezes que você vai continuar existindo. O que eu percebo é que quando esses recursos eles não se estruturam, a gente vai perder aí esse adolescente para o álcool, para as drogas, para a violência, porque não há nenhuma possibilidade, né, e nenhuma outra estrutura que o organize para que ele consiga, mesmo que numa fantasia, inventar para ele um destino melhor, né? E aí o grande desafio é o que que a gente faz depois com isso, né? Então, é um pouco desse entrelaçamento que a gente vai propondo aqui, né? Então, a gente vai colocar, né, dentro de uma linha de compreensão, né, que a vergonha, né, ela primeiro ela é silenciada, né? Então, primeiro, o que que a gente faz? A gente quer manter aquilo em segredo, concorda? Né? A gente, quando tem alguma coisa, a gente quer que ninguém descubra. Mas aí entendendo que muitas vezes vai ser impossível, né, porque a gente convive com as pessoas, né, a gente começa a disfarçar. Disfarça. Sei lá, então vamos pensar de uma forma mais objetiva, né, adolescentes com questão de corpo, né, então é a calça mais apertada, né, é a maquiagem, como que eu vou disfarçando esses elementos que é, 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 apontam coisas em mim que eu não tolero, né? E aí a gente pode reinventar. A gente conta essa reinvenção, a gente pega essa história e inventa outra. Ah, não, foi totalmente diferente. Na realidade, é, à medida que você vai, né, ampliando os espaços, a chance de reinventar, ela aumenta. E principalmente, né, que dentro dessas dinâmicas disfuncionais, né, é muito comum que hajam cortes das vidas, né? Então, pensando em
famílias que se mudam de cidade, né? Pais que não conseguem trabalho, crianças que mudam de escola muitas vezes, vão podendo ter espaços para reinventar, pessoas que mudam muito de trabalho, né? Vão reinventando porque em algum momento, né, aquilo começa a não suportar, né? E aí essa reinvenção ela exige uma performance, né? Então, para além de construir essa narrativa que eu invento, eu preciso performar aquilo. Então, eu preciso construir códigos para que aquilo seja é, é, confortável para os meios que eu vou habitar, né? E aí, o grande passo, né? Qual que seria o processo que faz com que isso, ao invés de uma trava, que ao invés de um nó no nosso processo de individuação, né? O que permite que isso é, é, nos tire do trauma, né? Porque o que vai fazer com que isso saia desse lugar do trauma? É quando a gente começa a analisar e compreender, né? E aí, então, eu qualifico, né, com essas etapas, né? Então, a gente primeiro silencia, depois a gente disfarça, né? A gente reinventa e aí a gente performa. Aí vem a grande questão, né? Ou a gente fica nesse lugar adoecido, ou a gente analisa e compreende. E aí na compreensão a gente encontra, né, a apaziguação, a gente encontra a reaproximação com a origem, a gente encontra a possibilidade da ampliação da consciência e a gente encontra a reparação, tá, gente? Não vai existir a cura nesse processo, porque ele gera danos né, no processo. Então, é, 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 é muito inocente da nossa parte acreditar que nossa análise e dar conta de tudo isso e compreender, elaborar e dizer, poxa, nossa, é verdade, né? Eu tinha vergonha da minha origem, eu menti, eu fiz, eu enganei. A consciência disso, ela por si só, ela não é uma função que vai transcender nada, né? Então a gente vai precisar de reparação. E como que eu vou reparar? Eu vou sair buscando todo mundo que de alguma forma passou pela minha vida e sair pedindo desculpa? Não, né? Eu vou ter que integrar isso numa existência e ampliar isso para que esse paradigma seja rompido. Então, como que eu curo isso nas minhas relações, como que eu curo isso na educação dos meus filhos, como que eu curo isso na minha relação com pessoas de origem diferentes da minha, como que eu curo isso com corpos que são diversos, como que eu curo isso na convivência com as diferenças. Então, como que eu vou garantindo esse processo de reparação para que eu, de fato, integre uma nova consciência, uma nova forma de ser existir no espaço, né? E aí, né, eu pergunto, né, gente, que tipo de vergonha que a gente teve que esconder? Né? Quais que foram as nossas memórias mais primitivas? Né? Toda vez que eu falo sobre isso, eu recebo tanta fala que me toca, porque as existências mais diversas vão me trazendo e vão me nutrindo de tantas coisas, e isso também é reparador, isso também é curativo, né? E a gente pergunta que mentira que nos ajudou a existir, que permitiu que a gente não sucumbisse às sombras que já viviam nesses complexos familiares, né? Nessas estruturas que já estavam adoecidas, né? Então eu vou perguntar para vocês, né? Se alguém
quiser compartilhar, né, se teve algum tipo de vergonha que vocês tiveram que esconder, que ao ouvir a minha fala, vocês consigam acessar. Vamos lá. Vamos lá? Não? Então eu vou compartilhar uma minha, né? Uma das vergonhas mais imediatas que eu me recordo foi quando, muito criança, eu descobri que eu não tinha pomo de Adão, né? Que é o gogó. E, como disse, né, já aos 3, 4 anos, todo mundo me apontava de um jeito que me fazia me sentir extremamente inadequado, tudo que o jeito que eu falava no diminutivo, tudo, mas nada foi tão grave quanto o tal do pomo de Adão. Por quê? Porque ali, né, diziam que era o gogó de macho. E que era o pomo de Adão que definiu o que que era homem e o que que era mulher. Então, aos 5 anos, eu ficava procurando, e até hoje eu não tenho, nunca foi proeminente, eu ficava fazendo assim. Eu ia para a escola, eu tentava sentar assim na escola, porque eu queria que aparecesse alguma coisa para dizer que eu era homem, porque tinha ali uma marca, estava todo mundo vendo, que dizia que eu era uma mulher. Isso, isso achatou a minha maneira de me organizar por muitos anos, né? Porque quando falavam da minha voz, quando diziam que minha voz era fina, afeminada, isso para uma criança que sofre essas violências todos os dias. Eu achava que era por causa que eu não tinha o bendito do osso, né? E, e como que a gente, dentro de uma ideia, né, de construir reinventar isso, né, você começa a criar grandes coisas, né? E aí, um dia eu descobri que quem tinha o dedo do meio maior, né, da mão, era quem mandava na casa, né? E isso, de alguma forma, me encorajou e, de alguma forma, eu fui colocando isso como uma forma de suprir isso. Mas as mentiras vieram, porque a gente começa a ter que inventar uma forma de sobreviver. Então, você começa a dizer que você não, né, você começa a falar pouco, você começa a dizer que você tem problema de voz, você começa a ter vários elementos que precisam contar ali uma outra história, né? Então, e eu era para ser gêmeo, e aí o irmão gêmeo morreu, e aí por isso que várias histórias mirabolantes numa cabeça de uma criança para conseguir lidar com algo que não existia, né, dentro de uma função. E aí entra escola, e aí você começa a ter que performar, né, essa ideia do, né, a época da festa junina era traumática, né, porque você era obrigado ali a ter que dançar com uma menina e, e ter que performar uma relação de afeto, né, e aquilo gerava, porque o tempo inteiro eu ficava com aquela ideia de que tinha uma coisa errada e que em algum momento eu ia falar que eram duas meninas que estavam dançando juntas, né? E isso vai se acumulando, né? Até que você começa, a partir dessas é, é, reinvenções, a encontrar os seus nichos e entender. E, e aí, o quanto que, à medida que ampliam-se as relações, né, e isso também é um grande marco depois, né, trazendo a minha experiência pessoal, a, a, a ideia de ser branco, né, então, eu era um menino de uma origem, né, periférica,
mas de escola pública, mas que naquele contexto que eu tinha todos os apontamentos para mim, eu era branco. Eu era branco e eu era muito bonitinho, né? Então os professores me tratavam como se eu fosse um ser especial, um ser de luz. Então toda a agressão que existia por parte dos colegas, isso numa escola pública de periferia, gente. Então é importante. Toda agressão, ela era, e tudo aquilo que muitas vezes em casa não era proposto, ela era tamponada pela escola, né, pelos professores, por aquela coisa de se tinha que fazer um príncipe no teatro, eu era o príncipe. Então eu fui inventando para mim que eu era esse cara, que eu era melhor que essas pessoas, porque no final das contas eu era o príncipe, eu era o que era o amado ali, que era o mais inteligente, e a partir disso foi se construindo. E o que eu percebo hoje na clínica, né, e depois de 12 anos de clínica, é que isso perpassa, é transgeracional, isso perpassa, porque a gente se forjou, né, desde o nosso processo, né, de construção de identidade nacional, né, dos nossos processos de colonização, pela mentira. Né? Então, a gente mente a história do Brasil, a gente mente sobre o processo de colonização, a gente mente sobre o processo do genocídio dos povos indígenas, a gente mente sobre o tráfico de pessoas sequestradas da África, a gente mente sobre a independência do Brasil da colônia, do Império Português. A gente mente sobre a democratização. A gente mente sobre a ditadura. Então, dentro desse nosso contexto, dentro do complexo cultural, a gente tem uma vergonha muito grande, original de ser quem a gente é. E por isso a gente fala da síndrome do vira-lata, porque a gente tem muita vergonha de ser brasileiro. A gente tem muita vergonha de ter sido colonizado por portugueses. E isso vai só escalonando. Então, quando é, é, eu trago para a gente e depois eu amplifico, é para a gente perceber a potência de falar da vergonha durante o processo terapêutico, durante o processo da análise. Por isso que é importante a gente entender que a mentira, ela, dentro das suas nuances, ela tem funções que vão estruturar e funções que vão adoecer, mas que a gente precisa conseguir integrar isso para que as pessoas é, é, encontrem essa possibilidade de compreensão e de reparação. Então, a reparação, ela não é só do nível pessoal, a gente precisa também, enquanto um grande coletivo e dentro dessa consciência coletiva, reparar as mentiras que a gente contou, das vergonhas que a gente sentiu. Né? Então, as duas perguntas que eu tinha, né, seriam primeiro, né, que tipo de vergonha que vocês tiveram para esconder? Se alguém quiser compartilhar ainda, eu gostaria de ouvir para a gente trocar. E a segunda seria que mentira que ajudou a permanecer de uma forma a não sucumbir para coisas que poderiam ser desfechos mais trágicos, né? Então, isso seria um ponto interessante da discussão, né? Então, se alguém quiser, estou aberto. Lili, contribui aí para a gente. Estava pensando numa escola, né, que eu estudei, que era uma escola, assim, de uma galera muito elite, assim, muito mais que minha família era, né, e estava pensando que a gente, desde aquela época, a gente tinha uma consciência política de esquerda, né, e na escola era todo mundo malufista na época, né, e eu me lembro, assim, que eu tinha maior orgulho, né, fora da escola disso, e tinha o adesivo no carro do Lula, e não sei o quê. E aí chegava na escola e eles perguntavam, né, e aí, em quem que seus pais vão votar? E era um conflito muito grande, porque eu tinha muito orgulho, né, de ser da esquerda
E eu não conseguia dizer que ia votar no Maluf, porque não dava, mas assim, mas eu falava, ah, a gente não sabe ainda, né? Assim, que era um jeito de sobreviver ali, né? Porque era muito engraçado. O jeito que eu sobrevivi ali é que eu era, assim, mais CDF que a maioria, né? Então, as pessoas me respeitavam muito por isso, né? E eu tinha certeza que em sendo, porque era um preconceito muito grande com a questão política, né? E Mas continua sendo. Esse é um ponto importante, né? A gente passou por um processo, né, em 2006 com aliás, né, de 2002, né, com a legislação de cotas, e em 2006, com a criação do ProUni, a gente passa por um processo de ampliação da convivência, né, de pessoas que antes não iriam ocupar espaços privados de ensino e que passam a ocupar, inclusive de forma gratuita, né? Então, o ProUni, ele faz isso, né? Então, o que que acontece, né? Então, quando a gente vai buscar os relatos de quem tem ProUni, é devastador. uhum. Essas pessoas, elas foram achincalhadas pelo preconceito, pela exclusão. E Elas, agora, muito maluco, né? Ale estava pensando aqui, porque isso me fez buscar uma contraposição assim de amigos na rua, que na época tinha amigo de rua ainda, né? Assim, e que era e que era um pessoal assim de uma comunidadezinha que tinha perto, né? E aí eu gostava uhum, muito de andar com esse povo, assim, né? E era um povo pobre, assim, né? E uhum, aí, uhum. como eu era aceita ali, era muito maluco, e como eu tinha visto o preconceito do lado de cá e a discriminação, aqui eu tinha vergonha, né, de dizer, e eu não conseguia dizer que eu morava no prédio, que era o prédio ali, né, Uhum, assim, uhum. então, porque eu vou de ônibus, e é nada de ônibus, mentira, né, Isso, porque é eu isso. não O queria ser quanto que aquelas pessoas para elas, os né, processos de construção, de pertencimento, eles vão, né, construir essa para-verdade. É, o que que é importante, né? A gente entender que, voltando a essa questão, né? Esses estudantes que entravam nas universidades privadas e que muitas vezes começaram a cursar, e eu falo isso pela minha experiência na medicina, né, que é um curso extremamente de elite, e, e, e que o acesso, né, nas universidades privadas é impossível para quem não tem dinheiro, né? Então, que a única forma de acesso seria por programas de bolsa e tudo. Mas o que aconteceu foi um fenômeno muito interessante, que muitos destes alunos, né, por reconhecerem esse processo de vergonha, ao acessarem, né, a ascensão social trazida pelo acesso à universidade, pelo mercado de trabalho, constituíram essa classe média que rejeita a pobreza. Então, quando a gente vai pensando, né, em pessoas que muitas vezes estudaram com bolsa e falam que não são a favor de cotas, por quê? Porque lembrar que veio desse lugar, né, gera uma vergonha muito grande. Então, mimetizar essa elite, que agora eu acho que eu pertenço, passa a ser um recurso de existência, né? E o mesmo acontece, por exemplo, né, quando a gente olha para as periferias, né? E a gente vai entender a dinâmica do, do, né, do alargamento das religiões neopentecostais, né? Porque também vai acontecendo isso. Você vai dizendo que aquele tipo de pessoa que tem essa aparência X ou Y pode ter a prosperidade, né? Pode ganhar mais dinheiro, porque elas ainda se parecem com esse Deus construído, que é esse Deus branco, que é esse Deus. Então, as mentiras, as narrativas, elas vão se estruturando para que essas pessoas consigam existir e negarem, né, esse poço, né, que as captura para um lugar que elas não dão conta Ale, de olhar. tem a mãozinha do Gu levantada ali, ó. Oi, Gu, pode falar. Eu tô no celular, nem sabia onde desligava o microfone aqui. Sabe, já que você pediu pra gente contar, eu vou contar uma.
esse negócio de mentira, eu acho que muita gente aqui sabe que eu venho de uma origem pobre, eu sou carioca, né, de origem. E eu mudei para Campinas quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, e eu mudei arrastado pela minha mãe, né, que eu sou de uma família clássica, né, que o pai abandonou a família. Então eu tinha minha mãe arrumou um emprego melhor. Eu, obviamente, como uma criança na pré-adolescência, assim, cheio de amigos, a última coisa que eu queria era mudar e vim chorando, me jogando no chão, rolando, berrando, que eu não queria mudar. E aí, em Campinas, eu nunca vou esquecer que foi a primeira fase de perda do meu sotaque, porque a minha professora de português tirava sarro de mim, minha professora de português. E aí eu fui perdendo o meu sotaque, e conforme eu fui avançando na adolescência, eu fui me convencendo que eu não gostava do Rio. E aí eu passei por uma fase da minha vida dizendo que eu não gostava do Rio de Janeiro. Porque eu ficava encontrando, aos 14 eu mudei para São Paulo, né? Onde eu moro desde então. E para eu dar conta, isso é o que eu sei hoje, né? Evidentemente eu não fazia a menor ideia. Mas para eu dar conta de suportar São Paulo, eu precisei inventar para mim que eu não gostava do Rio. Porque eu precisava dar conta de gostar de São Paulo e de gostar da minha mãe, que me trouxe obrigado para cá. Porque eu não tinha mais ninguém. Então, o que que eu ia fazer, né? Então, eu tive essa mentira que eu fiquei me repetindo. E foi um movimento super interessante, porque eu fui fazer a análise, minha primeira análise, fui fazer com uma baiana. E minha analista baiana foi me mostrando o que que era ser uma baiana morando em São Paulo sem precisar deixar de ser baiana. E aí, evidentemente, ela nunca me falou nada disso, mas eu fui captando, né? E aí isso foi se transformando em mim, né? E hoje em dia, evidentemente, né? Hoje em dia, que eu já sou uma jovem senhora que quer se aposentar, eu fico pensando, gente, tá muito difícil gostar de São Paulo. Mariana, você quer compartilhar um pouquinho? Sim, vocês me escutam? Perfeito. Também voltando no que você tinha falado antes da pergunta e tudo mais, conforme você foi falando ali da jornada da vergonha, vou chamar assim, eu não consegui pensar em nenhuma vergonha minha, mas uma vergonha, me veio uma vergonha muito clara da minha mãe. Minha mãe, ela não foi alfabetizada e ela sempre teve muita vergonha disso. E ela passou todas essas etapas aí que você citou, assim, para mim ficou muito nítido. Mas quando você falou da questão transgeracional, né, que se ampliou até um pouco mais para a sociedade e tudo mais, eu vi que de alguma maneira essa vergonha, eu herdei essa vergonha, porque eu sempre lidei com a vergonha da minha mãe, sempre ajudei ela a esconder, a disfarçar, tudo mais. E eu, né, tive oportunidades que ela não teve, então a minha vida foi muito diferente da dela. Mas eu tenho uma vergonha muito grande de não saber qualquer assunto. Para mim, eu ter que falar, olha, eu não sei sobre isso, é gigantesco, né? A minha vergonha, eu falo medo, mas agora, depois daqui, acho que entra até num campo da Vergonha. vergonha, né? Então, Isso, como a gente herda a vergonha. assumir a palavra vergonha é libertador, tá? E você percebe que, de alguma forma, o não saber te envergonha, e talvez você se envergonhasse um pouco do não saber dela. Exato, exato. Então, quando você falou dessa questão transgeracional, a gente herda vergonhas também, né? Sim, sim. Você sabe que, assim, eu fui um compêndio, tá, gente? Assim, eu acho que eu fui a pessoa que teve mais vergonha de existir na vida, porque era bastante coisa, assim, porque outra coisa que vinha, né? Eu sou nascido no Maranhão. Então, o que me salvava era ser branco. Mas quem era nascido no Maranhão era preto, dentro de um senso comum. Então, eu, eu morria, mas não falava para ninguém que eu tinha nascido no Maranhão. Eu morava em Belo Horizonte. Então, assim, era uma coisa que, para mim, se alguém falasse, se minha mãe abrisse a boca, eu entrava em colapso.
eu não deixava falar para ninguém, porque aquilo tirava de mim a branquitude que me salvava. Então, era uma coisa. Então, além de mentiroso, era racista pra caralho, né? Desculpa, né? Então, encontrar com isso e dar as caras para assumir o quanto que isso foi deletério, o quanto que isso atravessou, o quanto que isso porque eu acho que depois que a gente olha para a vergonha e a gente tem coragem, né, quando a gente olha para a vergonha e elabora, vem uma coragem muito grande, porque você vai ter que bancar aquilo, então você vai ter que dar sua cara para bater e falar, é isso mesmo, eu fui racista por muito tempo na minha vida. Durante um tempo da minha vida, eu mimetizei comportamentos neoliberais de direita porque eu queria parecer esse grupo que é dominante, porque era de onde eu ia ter o conforto. Então, a reparação, ela veio através, né, da análise, do estudo da psiquiatria, do estudo da psicologia analítica, do consultório, da sala de aula, dos estudos de gênero, dos estudos de raça, dos complexos culturais, então, de construir coletivos como esse. Então, é muito importante que a gente entenda que, né, seja pequenininha ou grande, né, eu costumo dizer que não existe mentirinha, mentira pequena e mentirinha, né, é tudo mentira, só que elas vão ter funções diferentes, a gente vai precisar entender como que essa função ela vai se construir, e aí é função, dever do analista, tá amparado de repertório para acolher aquilo, para não ser mais um autor de violência nos processos que geram vergonha. Tem muito analista que deixa o paciente envergonhado, que expõe. Então, assim, a gente precisa entender a dimensão desse tema, porque é algo que, dentro da nossa construção, do nosso processo de individuação, resolve muita coisa quando a gente apazigua. Luciana. Eu não vou falar das minhas vergonhas, porque eu tenho vergonha de falar das minhas vergonhas. Justo. Mas, já que você, no início, né, tocou na questão da literatura, eu acho que a literatura, ela nutre muito a alma da gente, eu queria falar de um livro que se chama A Marca Humana, do Philip Roth, e tem até um filme, o Revelações, com a Nicole Kidman, como chama? Aquele maravilhoso, Anthony Hopkins, tal, né? E é interessante, essa ligação que você fez entre a vergonha e a mentira, me parece que está muito presente ali, né? De uma maneira muito resumidinha, é a história de um cara nos Estados Unidos, filho de pais negros, mas ele nasce branco, tá? No Brasil, ele seria branco, né? Porque a nossa nominação de raça no Brasil é pela cor da pele. Nos Estados Unidos, não, é pela origem. Então, apesar dele ter a pele branca, né, ele, nos Estados Unidos, ele é negro. Por quê? Porque os pais são negros, né? E ele nasceu branco. Ok. Então, ele descobre muito cedo que, se ele for branco, se ele disser que ele é branco, e mais do que isso, um judeu branco, ele vai evitar um monte de sofrimentos. E aí, o que ele faz? Ele renega a família, tá? Vai para Nova York, né? Ele morava em Nova Jersey, vai para Nova York, e lá ele diz que os pais morreram, não tem ninguém, tal, não sei o quê, e ele vive a vida toda como um homem branco, um judeu branco, né? Onde está a mentira? A mentira está em ele dizer para ele que não é uma questão de racismo, é uma questão de sobrevivência, que ele não queria sofrer o que a família sofreu, ele queria se destacar, ele queria ser grande, de fato, ele se torna mesmo o mais branco de todos os brancos, né? Porque ele é professor numa universidade e professor de letras clássicas, de grego e latim,
né? Que é coisa mais branca do que isso. Isso é tão interessante no nosso processo abolicionista, né? Tem duas figuras muito importantes que são os irmãos Rebouças, né? André Rebouças, que ele era filho, né? Ele era já filho de um pai branco, né? E que ele de uma família aristocrata, tudo, e ele vai para a França estudar, e lá ele descobre que ele era preto, né? Lá ele descobre que ele era preto, e nesse processo de entendimento e de experimentação da racialidade, ele retorna, né, ao Brasil e participa ali do processo dos movimentos abolicionistas. Claro que preservando os privilégios que ele tinha e tudo mais, mas isso é muito real, né, gente? Então, assim, a questão da origem, ela vai ser um marcador muito importante nisso. Eu me recordei aqui, né, de um caso que a gente teve recente, né, gente, desse juiz da USP, né, que passou a vida como fosse um lord inglês, e que, assim, entrou na USP, fez tudo, fez a magistratura e colou nessa sombra. Ele colou a vida inteira. Então, imagina o grau de insatisfação com todos os códigos que remetiam a ele, um país de pessoas de pele escura que não tomavam chá das 5. Então, ele precisou inventar essa realidade para dar conta de existir. E existiu, e só agora, na velhice, isso foi descoberto. Então, é isso, né? Tá com a mãozinha levantada, Lili? Eu tô, mas eu queria entender se você vai mais além, porque eu posso esperar também. Não, pode. É porque eu estava pensando, se você quiser falar disso depois, também tranquilo. Mas é que eu estava pensando assim, né? Você estava falando, parece que a gente vive um grande gaslighting, assim, né? Então, com esses complexos culturais, com a nossa origem, né? Parece que a mentira é meio a norma, né? Aí eu fico pensando muito nessa coisa da realidade precisar ter uma inteligibilidade social, né? Assim, então, algumas existências, né? Elas demoram, né? Para ser compreendidas. Eu fico pensando assim, o quanto que a pessoa conta para ela mesma, às vezes, né? Então, numa existência LGBT, que ela tá lá apaixonada pela menininha, e que, na verdade, assim, é como se ainda, eventualmente, ela nem compreenda que há outra realidade por um tempo, né? O papel da coletividade nisso, do encontro com os grupos, né? Eu acho muito estruturante nesse sentido, porque acho que é uma passagem da vergonha para o orgulho, né? Eventualmente. Exato. Mas aí a minha pergunta, assim, eu estava conectada nisso, era nisso que eu estava pensando aqui, já fazia grande parte da live, só que aí o que eu estava pensando era o seguinte, só que você tem o oposto disso, né? Porque eu estava pensando assim, por exemplo, quando a Grada Quilomba vai falar ali da trajetória antirracista, de você ir tomando consciência, né? Eu já me vi muito nesse lugar, aí é uma vergonha eu não sei dizer o que, mas é o oposto, né? Assim, que essa vergonha era para eu, teoricamente, a primeira que eu citei era para eu caber ali no espaço, mas que eu nem admirava aqueles valores, na real, só precisava caber ali, pertencer, né? Agora, já teve uma situação, assim, de uma live, acho que eu estava fazendo, de um grupo de estudo, alguma coisa assim, né, e uma amiga minha, uma mulher preta, incrível, né, ela foi desconstruindo o meu texto, mostrando todo o meu racismo ali, né, e era um texto sobre preto, e eu tive uma vergonha tão grande, assim, quase deu vontade de chorar, assim, né, porque eu falei, caramba, eu vi uma coisa em mim horrorosa, e que fala do como a gente é estruturado, e que horrível ser assim, né, assim, sabe, assim, no sentido de me dar conta de uma coisa que era muito importante me dar, né, que era o meu racismo. Porque nesse processo de reparação, né, à medida que a gente vai tentando se integrar, a gente não vai simplesmente, porque o ser branco também, no processo de reparação, achar que já está lá em cima. Uhum. E o nosso saber, imediatamente, quando a gente acessa,
nos catapulta a ponto de poder falar com propriedade daquilo. Exato, e era uma coisa que eu nem sabia que eu tinha vergonha, porque eu nem sabia que eu estava naquele lugar. Quando ela foi me mostrando aquele espelho, nossa, foi dilacerante, assim, né? Ela foi, você está falando de preto, mas da onde você está falando? Mas pega as tuas referências. Bom, só tem homem branco. Nossa, foi destruindo, mas foi tão importante para mim aquilo, né? E eu fiquei com vergonha ali na hora, porque eu fui pega em delito, eu não sabia, né? Que é diferente quando ai, não, tô pensando, minha família não está pensando em quem vai votar. Mentira. Mas essa Então, pessoa eu mas conhecia, é né? o quanto que a gente vai precisar estruturar essa possibilidade do ser descoberto, porque a grande fantasia do mentiroso, né, é isso. Essa vergonha que ela não é consciente, ela se expressa pela consciência, mas o mentiroso, né, ele tem medo de ser descoberto. Então, vocês devem conviver com isso, né? Os pacientes chegam diariamente no consultório e falam: doutor, eu sou uma farsa, Uhum. eu sou uma farsa. Daqui a pouco na empresa vão descobrir que eu não sou tão bom assim, que eu não faço isso aqui, que na realidade eu entrego tudo em cima da hora, que pipipipopopó. Então, isso tudo vai se estruturando numa grande espreita, que é esse olhar, que foi esse olhar original que disse: você vai se ferrar, Hum. você vai comer o fruto proibido e eu vou te apontar. E a partir daí, você não vai ser perfeito nunca mais. Entende? Então, o tempo inteiro a gente caminha com esse olhar. Então, é como se a nossa vergonha, a nossa mentira, no fundo, ela não servisse de nada, porque a gente sabe que em algum momento esse olhar vai nos descobrir, vai nos delatar. E a única maneira, né, da gente passar por isso é matar esse olhar e entender que é a gente que impera sobre nós mesmos, né? Que esse olho é o nosso próprio olho, né? E aí dilui isso, e aí a gente consegue fazer todos os processos de integração, reparação, né? Mas ainda, né? Isso que você trouxe é muito legal. Até quando a gente está no meu processo, acho que quem é meu aluno, que deve estar aqui, tem, né, quem já teve aula comigo, eu falo disso sempre, né, que uma das coisas que mudou a minha vida, né, foi trabalhar com a psiquiatria social, né, então quando eu venho para trabalhar com pessoas em situação de rua, né, na cidade de São Paulo, eu chego muito imaturo, muito jovem, mas já diferente, já vinha de 8 anos de análise, já estava ali num outro processo. Mas era governadade, né, em São Paulo, então a gente tinha uma outra estrutura, e numa ação de rua, né, uma usuária, né, que a gente fazia atendimento, era uma mulher preta, retinta, usuária de crack, e dentro da dimensão simbólica dela, do repertório imagético, ela pegou em mim, ela apertou minha bochecha e falou: você parece um príncipe. Isso fez com que eu fosse catapultado para todas as vezes que eu escutei isso de pessoas brancas, e de quantas vezes isso me salvou, quantas vezes isso me trouxe benefícios, e eu olhei para aquela pessoa e falei assim: como pode eu, sendo assim, sabendo tudo que eu já fiz, o cocô humano que eu posso ser, essa pessoa que está aqui nessa condição de vulnerabilidade total, olhar para mim. E a partir daí, eu acho que a Lili que conhece minha história, né, Gustavo, a partir daí eu entendo que precisa ter uma reparação, né, e isso vai acontecendo, né, todo esse processo de escrita, né, a escrita, gente, a escrita ela é talvez a maneira mais importante da gente
elaborar isso, né, de colocar e organizar isso de alguma forma, né. A escrita, ela é uma tentativa de reconciliação com o passado, né. Então, é uma arma poderosa. E aí a gente vai seguindo, a gente vai tentando propor ferramentas, a gente vai tentando propor discussões, a gente vai ampliando e vai ventilando, né, a possibilidade de que a gente se conecte com um outro jeito de educar, de psicoeducar e de olhar para as infâncias, olhar para as adolescências, porque também a mentira, ela é um pacto, né? Quando a gente fala que não tem que falar, é isso, a gente tem crianças LGBT que são violentadas todos os dias e que a sociedade finge que elas não existem, né? Porque elas estão lá todos os dias sendo violentadas nas salas de aula. E a gente finge que não existe. A gente não tem discussão nenhuma sobre isso. Quando tem, é ideologia. Então, como que a gente pode olhar para isso e falar assim, isso existiu? Porque é como se alguém quisesse pegar as nossas histórias, das vergonhas, das violências que a gente experimentou e dizer, isso não aconteceu. Você não foi uma criança que sofreu violência porque era gay. Não aconteceu, você só virou gay adulto. Então, anular isso. Isso também gera revolta, isso também gera sofrimento, isso também gera essa construção de uma narrativa que é uma para-verdade, é uma mentira, né? Mais alguém, gente, quer contribuir aí? A gente ainda tem. Vamos aproveitar quem está aí para contribuir. Vamos lá, Zarina. Eu tô com vergonha, mas eu vou falar. Por favor. Eu fui te ouvindo, assim, e aí eu lembrei muito, né, de quando que eu era criança, e eu tenho um cabelo bem armado, assim, né, meu cabelo é bem achado, eu sou filha de uma mulher branca com um homem preto, né, e aí eu estudava num colégio super elitizado, branco, né, e as crianças me zoavam, né, falavam do meu cabelo, e eu tinha muita vergonha do meu cabelo, muita. Eu prendia ele, assim, eu não conseguia deixar solto. E aí foi todo um processo de autoconhecimento para eu conseguir finalmente libertar os meus cabelos, né? Mas nesse processo eu alisei meu cabelo, né? Eu acho que é a maior mentira que eu pude contar para mim mesma e para todo mundo, né? Que meu cabelo era liso. E na verdade não é. Assim, sabe? E aí foi um processo de autoconhecimento bem importante, assim, na minha trajetória e na minha divulgação. Hoje eu amo. É que ele tá molhado aqui hoje, tá baixinho. Tá lindo, não tem? Mas é isso, assim, eu fui ouvindo. E é isso, eu fui atravessada pelo racismo, né? Pelo racismo das pessoas. Isso. A gente, antes de construir ferramentas e os nossos espaços de cuidado, principalmente quando a gente é criança, ao invés de nos propor ferramentas para entender o que está acontecendo, nos dão recursos para pactuar com a mentira. Sim. Estão te zoando? Vamos alisar o cabelo. Exatamente. Né? Então, é entender o quanto que é dever da nossa geração, né? Propor uma outra forma de acolher essas construções. E a gente percebe, gente, que na realidade está pior do que era, né? Atendendo adolescentes e vendo o grau de discussões que surgem nos grupos de mães e tudo, é assustador. Então, assim, as mães mesmo fazem cyberbullying com os coleguinhas de classe, né? Então, assim, é vergonhoso, né? Então, a gente vai ter que olhar para isso de alguma forma, porque a gente não escancara a vergonha que a gente tem dentro dessa nossa construção de uma existência enquanto coletivo nacional, né? E das nossas existências pessoais, assim, acho que cada vez que eu falo sobre esse tema, algo novo se abre na minha cabeça, porque é uma reconciliação também, né, com a história, e eu percebo que quando eu consigo conectar pessoas
eu sinto que as pessoas se perdoam um pouco nesse processo, sabe? Eu acho que a gente precisa exercitar isso, né? Mais alguém? Vamos lá. Eu tô me lembrando duas situações aqui, né? Tava pensando, uma coisa que ligou na outra, assim. Tava pensando nessa subjetivação da mulher, assim, né? Que vai acontecendo. Eu vivi uma cena que foi muito feia, assim, né? Eu tava pensando a importância que a gente que tem, né, a gente nomear assim essas coisas, né, pensando na vergonha. A minha filha, ela era muito pequenininha, assim, né, e a gente ia no mercado aqui perto, porque ela gostava de pegar pão de queijo, todos os atendentes conheciam, aquelas, né, e ela estava lá com seu vestidinho, né, e ela começou a rodar, eu vi que fazia assim com o vestidinho, e a calcinha aparecendo, uma criança de 3, 4 anos, né, coisa mais bonitinha, assim, e aí tinha um velho bizarro ali que em algum momento virou para ela e falou assim: você é uma mocinha, não pode ficar mostrando que absurdo, assim, mas bravo mesmo, assim, né, com ela, assim. E aquilo foi um choque, assim, né, porque ela era uma menina tão livre, assim, né, uma criança, imagina, e muito feliz, e aquilo foi, acho que ficou eu e ela, assim, meio em choque, olhando, assim, até eu me recuperar e falar, viu, você roda o quanto você quiser, né? Porque você tem alguma coisa muito inadequada e suja, que é a cabeça desse senhor, né? Assim, de devolver a vergonha para lá, né? Porque naquele momento, assim, eu fiquei muito constrangida de dizer aquilo, mas era assim, cara, era tão violento aquilo, né? E eu fiquei me vendo ali como mulher em diversas situações, né? Que fecha a perna, não sei o quê, não pode rir, não pode falar palavrão, não pode não sei o que lá. Né? E como é que você vai subjetivando, vai gerando uma violência que a gente vai acreditando nisso, né? Esse é um ponto fundamental, né? Porque, assim, a vergonha, dentro desse processo mitológico que se estrutura, ela é apontada para a mulher. Uhum. Quem come a maçã, quem come o fruto proibido, quem é seduzida pela serpente, quem é a mulher. Então, essa construção, ela também se estrutura já em o mito, né, o cristianismo, ele já nasce dentro de uma estrutura de patriarcado, né? Então isso é importante, né, gente? Assim, o cristianismo, ele é muito recente dentro do ponto de vista histórico, né? E ele já nasce no patriarcado. Então esse Deus uníssono, né? Esse monoteísmo, ele surge já a partir de uma figura que é um homem e que quem delita, quem erra é originalmente uma mulher. Então, e isso é importante porque isso rege também a dinâmica de como que a mulher ela vai encontrar a vergonha muito mais, né? A vergonha de casar, ter que casar virgem, o sexo para a mulher é uma coisa, o sexo para o homem. Então, como que é essa possibilidade de entender que a gente constrói as nossas existências e os recortes existenciais a partir de narrativas que das vergonhas que a gente acumula. Parece, mas assim, quando você já tinham parado para pensar nisso, a gente, sempre que eu trago isso em aula, em palestra, em discussão, nas rodas, né, parece tão óbvio, e a gente para pouquíssimo para pensar nisso, né? Os meus processos pessoais, a minha análise, eu enquanto analista, eu estou desafiando isso no meu processo, né? Então, E até isso, né, de desafiar um pouco essa narrativa, e falar, a isso, vergonha devia ser sua, quem devia estar constrangido é isso, você, porque essa isso. mente poluída é Mas essa sua. pessoa já está envergonhada, Ah, ela já está envergonhada, então na dimensão desse buraco que ela vive, ela precisa te atacar, uhum, ela precisa devolver essa vergonha. Então, é nesse lugar, toda a condição humana, ela vai estar sendo implodida por essas vergonhas. Alguns vão atuar de uma forma colada, mais nos aspectos dessa sombra, e outros vão criar recursos para se desviar disso e sair de uma forma mais saudável. uhum. Mas eu arrisco dizer que no contexto que a gente tem enquanto identidade nacional, não tem nenhuma pessoa que vai estar imune
a mentira e a vergonha. Uhum. E o que, por exemplo, os religiosos, né, os fanáticos, eles vão dizer que a mentira está distante deles. Uhum. Então, que eles têm esse apreço pela verdade absoluta, ou então, se eles mentem, eles têm um acesso mais rápido com Deus que podem perdoá-lo. Então, vai se criando esses mecanismos para não olhar para essa condição que é inata, tá? Olha, teve mensagenzinhas aqui. Sim, a vergonha é um sentimento revolucionário. Frederic Gross, Luciana Nogueira. Quer falar um pouquinho, Luciana? Não, é um livro Contribuir. que eu tô lendo, e eu acho muito interessante, é esse livrinho aqui, ó. Uhum. Ele é muito interessante porque o Gross, ele passa por essas vergonhas aí que estamos falando, mas ele também passa pela ideia de que a vergonha, ela pode ser revolucionária, né? É, Em que sentido? No sentido de ser mesmo um motor para a pessoa e para a sociedade, né? Na verdade, ele está se referindo mais à sociedade, né? Porque com a ascensão da extrema-direita, todo mundo perdeu a vergonha de falar qualquer negócio, né? Se fala as maiores barbaridades assim como se nada, né? Então, nesse sentido, ele vai dizer, seria bom se essas pessoas tivessem vergonha, né? Nesse sentido, a vergonha seria revolucionária. Gente, matar então, as crianças palestinas, assim, socorro. mas é Vergonha, pelo amor isso, de né? Deus, né? É Assim, porque porque eu acho que a gente vai fazendo um fio que vai se expandindo, né? Porque o processo, é, é, essas pessoas que entraram nessa dinâmica, elas tinham muita vergonha da burrice, da falta de instrução, da, 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 da ignorância em si. E aí a gente vai pegar Hannah Arendt como um sensor nisso, né? Porque o que acontece à medida que essas mentiras que elas precisam contar para si se estruturam, se estruturam, se estruturam, se estruturam, se estruturam e se colam nesse elemento que a sombra propõe, é a banalização do mal, né? Então essas pessoas, elas não falam porque elas sabem o que elas falam porque elas renunciaram à capacidade de pensar. Então há uma renúncia da capacidade de pensar e com essa renúncia a banalização do mal. Então, não existe mal, não existe problema em matar as crianças palestinas, né? Há totalmente uma ideia de que eu sou o bom absoluto sou eu, e tudo que é contrário a isso, porque não existe capacidade de construir essa concretização de um raciocínio elaborativo, né, questionador. Então, é muito legal que a gente tenha chegado nisso. Olha, tem aqui também. Cláudia, fala um pouquinho, vamos lá, né? A Lili sabe que eu sempre falo nas minhas aulas, né, que quem é entusiasta da psicologia analítica, né, a gente trabalha com imagem. Jung, ele propõe, né, que o simbolismo ele se constrói através do imagético. Então, no mundo virtual, a gente precisa pôr nossa cara, que aqui a gente vai construindo as imagens. Então, eu puxo a orelha de quem não abre câmera, tá? Porque senão a gente não está sendo junguiano na nossa estrutura, tá? Mas fala um pouquinho, Cláudia, do, do podcast, mas então depois a gente também vê, se não quiser falar. Mais alguém, gente, quer contribuir? Vamos lá, temos alguns minutinhos ainda. Lili,
Ah, gente, eu tenho sempre 300 abas para abrir. Dani, Assim, se vamos você lá, quiser, eu tenho mais uma aqui. Vamos lá. pode ir. Eu estava pensando aqui, né, Arlene, que você estava falando assim nessa função da. Ô, Dani, se você for falar, eu te dou a vez, porque falei pra cacete aqui. Não, tá bom. Que é assim, né? Tava pensando nisso aqui, né? Estudando o abuso narcisista, né? Assim, a vergonha, ela é muito prevalente, assim, porque muitas vezes as mulheres estão ali imersas naquele ciclo e elas não conseguem sair, né? E são manipuladas muitas vezes por essa, por essas migalhas, né? E às vezes o cara controla elas num celular, mesmo já tendo saído fora, mas elas continuam ali, como se estivesse dentro da relação, e é muito duro se admitir que você está ainda controlada, mesmo já não tendo mais nada, né? Então, é um lugar que é um não lugar, assim. E muitas vezes elas deixam de contar, né? Para o terapeuta, para as amigas, por vergonha de não conseguir sair dali, né? E aí é uma escuta, né? Eu estava pensando assim, quando você só deixa de contar, né? Assim, ou o outro ouve só com um julgamento, assim, não consegue aprofundar uma escuta, e mesmo, né, conforme, toda vez que eu estou falando isso, porque toda vez que eu apresento esse meu trabalho do abuso narcisista, as pessoas vêm falar comigo depois em off, né, e elas me contam essas coisas, né, elas vão dizer assim, depois que eu entendi essa dinâmica, né, e onde que prende, e onde eu queria te contar que eu estou vivendo isso, e se você propicia, aí eu tive a oportunidade de me meter nesses grupos de, de rede social, assim, porque eu queria ver como é que funcionava, quando tinha uma live, não é terapeuta, não é uma psicóloga, mas alguém facilitando e falando disso. E é muito louco como essas coisas vêm, as pessoas falam e se expõem, e aí a vergonha de uma que vai ajudando a da outra, que vai. Só que numa elaboração um pouco mais, não sei se profunda, mas um desmonte mesmo, assim, que não é só do se está certo ou se está errado, né? E a importância disso, né? Eu estava lembrando disso. O abuso sexual, né, ele é uma marca indelével, né, e o quanto é vexatório, né, então toda criança, adolescente ou adulto que passar por uma violência sexual, o quanto que essa estrutura, né, que envolve o sexo, ela é como se a gente andasse com uma mácula dizendo que a gente está condenado, né, e muitas vezes o recurso, né, do ego é até o esquecimento, além de não falar, é esquecer. Então, quantas pessoas que a gente atende nos nossos consultórios que a gente só vai conseguir acessar uma história de abuso depois de 5 anos de processo, né? Então, é um pouco sobre isso, assim, né? Dani, quer concluir aí? Não? Pessoal, acho que a gente também já está encerrando o nosso tempo, né? Queria agradecer a todo mundo pela escuta. Foi de fato muito bom ver tanta gente, assim, né? Fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que se inscreveram e que vão poder depois assistir também a aula gravada, né? Então, agradeço mais uma vez o convite e se alguém quiser falar alguma coisinha também, agradeço. Muitíssimo obrigada, viu, meu querido? É sempre incrível ter você aqui, sempre uma delícia, sempre. É isso, sempre promove essa sala, parece uma sala de estar, né? Parece a sala da sua casa, assim, tá vendo? Isso é uma qualidade sua, que eu gosto demais. Bom. Uma conversa super inteligente sempre, gostosa. Te agradeço muito, espero que você venha muitas vezes aqui. É bom, eu estou sempre à disposição, gente. Então, quem quiser depois mandar mensagem, quiser compartilhar alguma coisa que ficou, né, às vezes entalada, que não deu tempo de elaborar, e às vezes a gente quer Ô, Arley, só fala do depois. teu podcast, porque ele é tão legal. Eu coloquei aqui no Ah, chat, né? isso, né, Mas gente? você podia apresentar o seu podcast, que é É isso, incrível. sabe, Zarina, tem um episódio que eu gravei com a Mel Gonçalves, né, da banda War, sabe, a Candy Mel, e ela fala, e é um episódio que a gente fala sobre cabelo, sobre a transição capilar, e ela é uma mulher trans e negra, né, e é muito bonito, né. O podcast chama De Fora para Dentro, né, gente, tá no Spotify, no YouTube. É um programa que a gente fez durante. São, a primeira temporada teve 24 episódios, a segunda teve 12,
e que a gente teve possibilidade de conversar com pessoas incríveis, né? Então eu tenho um episódio com Linda Quebrada, Pablo Vittar, Erika Hilton, Marina Senna, pessoas muito relevantes no que tem para contribuir. A gente teve a deputada Andréa Verne, e ali eu falo de muitos temas que vão perpassar, né, a questão da racialidade, a questão da transgeneridade, chama de fora para dentro, tá? Eu vou colocar aqui no chat, Eu coloquei já, Arley. Tá, de fora para dentro, podcast. Tá tudo lá, né? Então vocês podem se comunicar no @psique nas redes e contem comigo aí sempre, viu? Fiquei muito feliz de ver a carinha de todo mundo aqui comigo até agora. Eu fico falando para sempre, ele sabe. Então, se vocês começam a fechar a câmera, senão eu começo a falar mais. Tchau, gente. Tchau, queridos. Tchau, querido. Tchau.